Muito bem, boa noite a todos. Você está abençoado? Amém? Amém. Eu não creio em acaso, não creio em sorte. Eu creio que Deus trouxe cada um de nós aqui nessa noite, porque Deus tem uma obra para realizar e fazer na vida de cada um de nós. E eu já quero também adiantar, agradecendo aqui a presença de todos em nome da igreja, lembrando que a sua presença, a sua visita aqui faz a diferença. E se existe um lugar que nós não vamos encontrar placa de igreja, é lá no céu. Então nós não estamos aqui para falar de igreja, de placa, não. Estamos aqui para falar hoje sobre a celebração do Natal e sobre a salvação. Olhando para esse tema, ele me chamou muita atenção porque ele tem tudo a ver com o Natal e vocês vão entender o porquê. Então, nessa noite, eu tenho convicção que Deus vai falar conosco. E nós queremos também tirar algumas lições, olhando dentro da palavra do nosso Deus. Vamos fazer a leitura junto, olhando para Lucas. Os meninos já citaram alguma coisa aqui, mas é bom a gente estar novamente fazendo essa leitura. Eu vou começar no versículo 4, que já ganha tempo aqui, tá bom? O nosso relógio não para ali, mas o tempo está dentro do horário, graças a Deus, porque se fosse para nós esperar meia-noite aqui para nossa ceia de Natal, não dava, né? Porque nós temos todo mundo o que fazer. Não estou dizendo que o Senhor Jesus merece muito mais do que isso, né? Nós passar um período, mas cada data, cada período é um período, e a gente está aqui para, hoje, um culto de celebração do Natal e do batismo, então a gente tem hora, né? E eu também queria agradecer a presença de vocês, porque a praça está repleta de pessoas hoje lá, de presente. Algumas pessoas deixaram de vir aqui para os meninos ganhar os presentes lá. Eu falei, gente, se vinsse aqui, deixasse uma pessoa lá responsável, ganhava os presentes. Mas tá bom. Agora, eu nunca vi festa igual esse ano, né? Eu acho que é o dezembro inteiro, mas é bom a gente ver o povo ter um lugar para sair, divertir. Mas então, vocês deixaram a praça, deixaram todos a fazer, as famílias aqui para ouvir a palavra de Deus. Eu tenho certeza que vocês vão sair daqui abençoados. Então, olhando para a leitura da palavra de Deus, o versículo 4 diz assim, ó: José também saiu da Galileia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judeia, até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos. Durante a vigília da noite, e um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, estou aqui para lhe trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isso servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitado em manjedoura. E de repente apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Que Deus abençoe essa leitura e a meditação que nós acabamos de fazer e vamos continuar fazendo. Amém? Amém. Muito bem. Quando nós olhamos para esse texto, algo me chamou a atenção e eu queria também estar mostrando para vocês. Esse é um versículo interessante na Bíblia, na palavra de Deus. Olha o que ele disse: bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aqueles que ouvem as palavras da profecia e faz o quê? E guardam. Coisa interessante, maravilhosa.
Felizes, bem-aventurados que ouvem, aqueles que leem e os que ouvem, mas o segredo é guardar. Diz a palavra, os que guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Apocalipse 3:1. E esse é um dos lemas que eu trago nas minhas mensagens, e essas palavras devem chocar o nosso coração. Chegará um tempo em que não haverá mais tempo. Isso é uma verdade. Por exemplo, quando nós olhamos para o tempo voa. Parece que ontem nós estávamos celebrando o Natal, a virada do ano. E hoje nós já estamos aqui, 21 de dezembro, o ano acabou. E daqui uns dias nós estamos preparando os meninos para o Natal do ano que vem, se Cristo não voltar. É assim, a vida passa. Esses dias a Graziela estava dentro de casa, agora já casou, já está aí com o Maico. Não é assim? Tem uma mais nova, tem o Faustinho também, daqui uns dias casa tudo. Só não pode pôr num pacote para ir de uma vez, vamos devagar, né? Mas é assim a nossa vida. Ficou eu e a Lúcia lá em casa, um casarão. É assim, a gente começa só os dois, termina só os dois. Por isso que a gente tem que gostar da nora e do genro, para ver se fica em casa com a gente, senão não é bom não. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, é uma verdade. E outra coisa, eu estou citando Bíblia para vocês, porque a palavra de Deus diz que o tempo está próximo, e é uma grande verdade. E nós vamos ver aqui na luz da palavra de Deus algumas verdades sobre a vinda de Jesus e a salvação, e a sua salvação. Deus sempre avisou, se vocês olharem de Gênesis a Apocalipse, vocês vão ver que Deus sempre avisou quando ia ter algum evento, quando ia acontecer, sempre foi avisado na palavra de Deus. Eu quero destacar aqui para vocês 3 eventos que para mim eu posso chamar de maior evento que já aconteceu nessa terra. Eu não tenho dúvida disso. E nós também queremos destacar o 4º, e esse ainda vai acontecer. Então nós vamos destacar 3 maiores eventos que já aconteceu nessa terra, e eu tenho convicção que nós seremos abençoados com essa palavra. E no final, o que me preocupa nessa noite, pensando no nosso tema, a vinda de Jesus e a sua salvação. O que está em jogo hoje não é religião, não é placa de igreja, é a salvação. E por isso a gente preocupa, porque o tempo está próximo. E quando nós olhamos o último evento que eu quero citar, ele ainda vai acontecer. E a pergunta é essa: quando, Elias? A Bíblia vai nos mostrar algo nessa noite. Mas então, quando nós olhamos, o primeiro evento aí foi o quê? O nascimento do Senhor Jesus. E nós acabamos de ver aí, o versículo está aí registrado, quando nós olhamos na palavra. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, estou aqui para lhe trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Aqui nós temos uma pergunta: por que Jesus nasceu? E nós podemos ver, para ser o Salvador do mundo. E quando nós olhamos na continuidade, olha o que a Bíblia diz: ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles, para ser o Salvador do mundo. Foi para isso que Jesus nasceu. E quem que avisou que isso ia acontecer? O anjo, quando nós vemos no versículo que nós acabamos de ler, o anjo avisou. Agora, uma coisa interessante que me chama a atenção, quando a gente pensa no aviso do anjo, para quem foi as primeiras pessoas que o anjo avisou? Vocês lembram? Para os pastores. E se a gente for olhar, tudo tem um significado na Bíblia. Quando você olha para o menino Jesus, o desprezado, e até tanto não só no nascimento, mas a hora que ele foi na cruz do Calvário, ele foi desprezado, diz a palavra de Deus, cuspido, e ele recebia bofetada no rosto. Esse dia eu estava lendo esse texto, eu estava chorando,
pensando, gente, mas por que tanta maldade assim, né? Cuspir no Senhor Jesus, bater no rosto dele, colocar a coroa de espinho, bater na coroa de espinho, ali entrando e o sangue descendo. E a gente fica pensando o quanto Jesus foi desprezado. Mas eu olhando para a história, os pastores também eram desprezados. Até tanto que os fariseus consideravam até como ladrão. Eles não tinham nenhuma regalia, tanto no mundo civil como no mundo religioso. Eles eram desprezados. Mas algo me chamou a atenção, porque esses pastores, eles eram acostumados a ver todos os dias os cordeiros. Eles estavam ali a apacentar. E eles sendo desprezados, como Jesus, nós vemos que eles foram o primeiro a ver o cordeiro que tira o pecado do mundo. Lembra de João Batista? Quando Jesus ia passando, ele disse: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista trouxe uma grande mensagem para o mundo. E os pastores que via todos os dias os cordeiros, foi os primeiros a ver o cordeiro que tira o pecado do mundo. E quando nós olhamos aqui nesse texto, nós temos aqui o primeiro Natal. A celebração do Natal, o significado do Natal e a sua mensagem. Agora eu quero enfatizar isso com muita clareza, gente, mas muita mesmo. Celebrar o Natal é celebrar o nascimento do Senhor Jesus e a sua salvação. Então isso precisa ficar bem claro nessa noite. Celebrar o Natal é celebrar o nascimento do Senhor Jesus e a sua salvação. Lembra do texto? E hoje na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E quando nós olhamos, algo também que me chama a atenção, quando nós olhamos, José também saiu da Galileia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia, até a cidade de Davi, chamada Belém. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Vamos tirar mais algumas lições aqui para nós. E também ver alguma mensagem que o texto nos traz. Uma coisa que me chamou a atenção, porque na Bíblia, gente, eu gosto de citar a Bíblia para vocês, mas cada coisa, isso deve nos chamar a atenção. O que me chamou a atenção aqui é pensar que Maria, ela estava grávida. E segundo os manuscritos, Maria andou de 140 quilômetros a 150 quilômetros, mais o seu marido José, saindo de Nazaré, quando ele sai da Galileia, da cidade de Nazaré, até a Judéia, cidade de Belém. Agora, a Bíblia não fala se ela, mesmo grávida, ela subiu num camelo, já que o camelo deita, né, para a pessoa subir. Não sei se é ensinado ou carinhoso, mas a gente já vê isso no filme. Então, eu não sei se ela subiu no camelo ou se ela veio a pé. Uma coisa eu sei, ela veio enfrentando o calor do deserto, o sol do deserto, a poeira. Mas Maria, ela não mediu esforço para que ela pudesse vir até Belém, aonde ali se cumpriria uma profecia da palavra de Deus, que o menino Jesus ia nascer em Belém. A Bíblia é cheia de profecia, por isso nós precisamos olhar para a palavra de Deus. E outra coisa, quando a gente olha para o texto que nós lemos, a palavra de Deus também ela disse: e na cidade de Davi nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. O Salvador fala daquele que salva a humanidade, aquele que morreu na cruz, derramou o seu sangue, já que nós falamos da morte dele, para nos dar essa salvação. O Cristo fala também daquele que perdoa, daquele que traz a verdadeira paz, aquele que, na verdade, pode trazer a esperança para nós. Mas é interessante quando Lucas, o médico, termina falando também que ali estaria nascendo não só o Salvador, o Cristo, mas o Senhor. E quando a gente pensa na palavra Senhor, o que vem na nossa mente? Então, o Senhor Jesus era muito maior e é muito maior do que os reis, do que a nação judaica, do que os líderes religiosos. Ele era e é o Senhor
das nossas vidas, pelo menos deveria ser, não é isso? Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, o Cristo, o Redentor, aquele que João aponta para Ele, e não para a religião, não para os pastores, não para os missionários, não para os presbíteros, mas Ele aponta a salvação para Jesus. João diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então Ele é o Senhor, o maior de todos, e por isso nós louvamos a Deus. E outra coisa, eu não sei se vocês anotaram e viram, mas no versículo 13 da nossa leitura, se os homens não glorificaram o Senhor Jesus, se os homens não glorificaram o Senhor Jesus, os anjos glorificaram. A Bíblia diz que apareceu uma milícia, uma multidão de exército junto com os anjos, exército celestial, dizendo glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra entre os homens, a qual Ele quer bem. Meus amados, é a única pessoa que pode, em meio a um caos que nós vivemos, em meio à crise que nós vivemos, nos relacionamentos, no seio da família, no nosso Brasil, no nosso mundo, é a única pessoa, nossa esperança é Cristo. A Bíblia diz que certa vez, João também escrevendo, ele disse as palavras do Cristo, ele disse, deixo-vos a minha paz, e a minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo dá, porque o mundo não tem paz. Mas meus amados, eu louvo a Deus, porque se os homens não glorificaram, porque nós precisamos glorificar o Filho de Deus, dar glória pelo nascimento dele, e dizer como João também, Maranata, ora vem Senhor Jesus. E eu louvo a Deus porque, de repente, um exército do céu está glorificando a Deus. E essa paz, ela foi dada entre os homens a quem Ele quer bem. E eu não tenho dúvida, entre os verdadeiros cristãos. E quando a gente pensa no Natal, hoje eu posso dizer que o Natal perdeu o seu verdadeiro significado. Nós não estamos aqui para criticar, mas o centro talvez não é mais a alegria, não é mais Jesus. O Natal, ao longo dos anos, ele vem perdendo o seu significado. E por que que nós devemos voltar para essa palavra alegria? Não tem uma alegria maior do que nós ter uma notícia de que o Salvador nasceu. O menino Jesus nasceu. E a Bíblia diz que ele nasceu para ser o Salvador do mundo. Agora, por que que nós devemos ter essa alegria? Se a gente olha na palavra de Deus, olha bem essa alegria que nós pode ter dos magos. E eu queria destacar isso, porque talvez nós não celebramos esse nascimento, essa salvação do Senhor Jesus com tanta alegria. E quando nós olhamos para os magos, veja bem, depois de ouvir o rei, os magos partiram. E eis que a estrela que viram no oriente ia diante deles, até que, chegando, parou sobre onde o menino Jesus estava. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande alegria, grande e intenso júbilo. Meus amados, é assim que nós, os verdadeiros cristãos, devemos celebrar o Natal. O Natal é a alegria, porque nós celebramos o nascimento do Senhor Jesus. No mesmo tempo, nós celebramos a salvação. E aqueles magos, quando a estrela para, e que eles sabiam que ia encontrar com o Salvador, o menino Jesus, eles alegraram com intenso júbilo e intensa alegria. É assim que nós devemos alegrar, como isso deve marcar o nosso coração. O Natal hoje, quando a gente olha para o Natal, é uma correria para, é claro, eu não vejo errado nisso, reunir as famílias. A gente olha a correria para o enfeite da cidade, os presentes, o Papai Noel, um personagem que muitas vezes, talvez é triste a gente dizer isso, mas tem ocupado o centro destas festividades. E é curioso, eu estava lendo alguns escritos, e é curioso é que o Papai Noel vem de um personagem histórico, São Nicolau, bispo de Mira. E esse bispo viveu no 4º século, sendo ele um homem de posse. Ele ajudava as pessoas, ele ajudava as crianças, ele dava presente, certo ou errado? Certo, gente.
Certo, nós não estamos aqui para criticar o bispo. Não, de forma nenhuma. São Nicolau, ele fazia uma ação maravilhosa. É isso que nós aprendemos e vemos na história. Agora, por que que o Papai Noel, que veio do bispo São Nicolau, ele continua com essa tradição, e você vê ele com o cabelo branco, a barba comprida, o saquinho de presente nas costas, e ele está em muitos lugares ele ocupa até o centro do Senhor Jesus. Agora, quando a gente olha, a gente precisa ver que esses presentes não é errado. Eu não estou dizendo que esse bispo fazia errado, de forma nenhuma. Era uma ação maravilhosa que a igreja e os cristãos devem fazer. Mas só que nós precisamos lembrar uma coisa: junto com esse presente, nós precisamos levar o maior presente. E qual que é o maior presente que nós temos para levar a essas crianças? A salvação de Jesus. E talvez vocês acham que isso não tem, talvez, valor. Eu estava pregando agora numa igreja recente, em Sacramento, e quando eu estava terminando aquela mensagem, algo me chamou a atenção. Foi que um menino, quando eu termino aquela mensagem falando sobre o céu e o inferno, falando sobre a confissão de fé, a entrega da nossa vida, o que eu tenho que fazer para receber a salvação, falando sobre se a pessoa nasceu aqui, morreu aqui, e ela morreu no pecado, ela vai abrir os olhos num lugar de sofrimento, mas se ela nasceu aqui, viveu aqui, e ela morre com a salvação de Jesus, não com a casa de oração, ela abre os olhos lá no céu. E eu perguntava: você não quer essa salvação? Mostrando que o inferno é um lugar onde a Bíblia diz que as trevas é tão grande, aonde Pedro escrevendo, ele escreve densas trevas, o bicho não morre, o fogo não apaga. E quando eu estava terminando aquela mensagem, eu perguntei: tem alguém que entendeu essa mensagem, que é essa salvação hoje? E aí, após encerrar aquela mensagem, eu fui até a porta. E quando eu chego até aquela porta, o irmão disse: você vai até a porta para despedir da igreja. Veio passando aquele menino pequeno, e aquele menino chega para mim assim, diz assim: eu queria falar com o senhor pode ir lá na sala? Eu queria falar com o senhor. Eu falei: posso. E quando eu terminei de despedir da igreja, eu vou até a sala, e quando eu chego até a sala, aquele menino estava chorando. Eu falei: meu filho, o que está acontecendo? E ele não conseguia falar, ele ficou 3 minutos chorando. A hora que eu esperei ele, eu falei: pode ficar tranquilo, meu filho, pode chorar. A hora que terminou, eu falei: o que você quer, meu filho? Ele falou assim: eu quero a minha salvação. E eu orei com aquele menino, gente, mas que oração, ele convidando Jesus para entrar dentro do coraçãozinho dele e pedindo Jesus para perdoar os pecados dele. Por isso que eu falo para vocês, é uma ação linda os presentes, o Papai Noel. Eu não estou dizendo que não é, mas nós precisamos levar essa salvação ao mundo inteiro. E hoje, quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente precisa ver que talvez dentro do cristianismo nós precisamos devolver o Natal para Jesus. Você já viu aniversário sem um aniversariante? Não, né? Não tem. Então, gente, nós precisamos devolver o Natal para Jesus. Ele deve ser o centro, Ele tem que ser o centro. Ele nasceu, Ele morreu, Ele é o nosso Salvador. Agora, algo também que sempre eu olho na Bíblia e tem significado, é que a Bíblia diz que não acharam lugar para eles na hospedagem, na hospedaria. E quando eu olho para esse texto, quando eu me deparo com essa verdade, sabe o que me doeu o meu coração? É pensar que milhões e milhões de coração pecadores hoje também não tem lugar para o menino Jesus no seu coração. E por isso essas pessoas não celebram o Natal, porque celebrar o Natal é celebrar a salvação. E a salvação, ela vem através do perdão de Jesus, e a Bíblia diz que Jesus, ele vem morar no nosso coração. E quando nós olhamos uma verdade, se o pecador não abrir a porta do seu coração aqui na terra, para Jesus entrar, um dia ele vai chegar na porta do céu. Mas se ele não abrir o coração para Jesus entrar, Jesus não vai abrir a porta do céu para ele entrar, porque ele precisa do perdão de Jesus. Ele precisa de ser um adorador do Cristo. E eu quero dizer para vocês,
e vou já para o meu segundo ponto, e vou caminhar, que esse aqui eu só demorei porque era o primeiro, pensando no Natal. Mas deixa eu só, antes de ir para o segundo ponto, eu queria que vocês decifrassem aí para mim, o que é que significa essas 3 árvores. Não é o significado. Eu estou aqui com uma caixinha de bombom, quem conseguir decifrar, peraí, só um minutinho. Olha aqui, isso aqui é uma árvore de Natal, tá? Ela tem mais de 50 metros, ela foi colocada numa rua lá em São Paulo, num determinado lugar. Então, isso aqui é uma árvore. Isso aqui é uma árvore, só não consegui uma árvore bonita, mas só de vocês olharem nela, vocês certamente entendem alguma coisa. E aqui também é uma árvore. Agora, eu não estou falando de significado de Natal. Quem pode decifrar para nós aí essas 3 árvores, vai levar aí o nosso presentinho. Alguém arrisca aí decifrar? Bom, alguém falou aí, então vamos referir. Essa aqui, então, é uma árvore morta. A pessoa já falou lá. Quando ele estava com Jesus, estava conversando com os discípulos, falando da morte dele, tem um esquema com a figueira. Então ela pode representar a morte. Isso. Aqui o nascimento e lá o jardim, quando ele ressuscitou, é isso? Quase, mas eu não queria, não é esse. Mas aqui a pessoa falou que ela está morta. Agora. Nossa, quase chegou, bateu, mas dá para chegar lá no março, olha lá. Vocês vão entender por quê, mas ainda tem mais uma coisinha. Então vamos lá. A primeira, ela não tem vida, igual o Márcio falou. O Márcio foi bem. A segunda, ela está aí morta, morrendo, né? Então, praticamente morta, ela está morrendo. E essa terceira tem vida. O Márcio foi bem na resposta. Agora, vamos lá. Agora, eu não sei onde eu pus um envelopinho, rapaz. Um envelopinho aqui. Mas eu estou com... Ah, aqui, está aqui. Opa, tem um envelopinho aqui. E esse envelopinho aqui tem um presente. Bora lá. Agora, alguém arrisca decifrar o enigma espiritual dessas 3 árvores? Se vocês quiserem arriscar. Então, a primeira não tem vida. O que ela é? A segunda está morrendo. E a terceira está viva. Qual que é o enigma aí? No mundo espiritual, essas 3 árvores. Quem arrisca, tem um presentinho aqui dentro. No mundo espiritual. Vamos lá. Então, essa aqui não tem vida, essa aqui está morrendo, que está morta, e essa aqui está viva. No mundo espiritual, qual que é o enigma aí? Vamos lá. Pode? Hã? Quase. Opa! Então a primeira é sem a salvação. Ele acertou. A primeira acertou. É o homem sem a salvação. Agora deixa, antes dele pensar lá, por que ele é o homem sem a salvação? Porque se vocês for olhar essa árvore aí, ela é uma árvore, mas ela vai ser feita o quê? Ela vai ser jogada fora, às vezes ela vai ser queimada. Então, essa primeira aí que não tem vida é o ser humano sem a salvação. Da mesma maneira que ela é descartada, jogada fora, queimada, não vai ter utilidade, embora ela sendo maravilhosa e linda. Sabe o que é que eu me preocupo? Porque às vezes tem muitas pessoas, pensando no contexto de igreja, não de casa de oração, a pessoa é maravilhosa, gente, uma pessoa maravilhosa mesmo. Ela vem na igreja, ela lê Bíblia, ela ora, ela contribui, ela participa dos projetos, mas ainda o essencial falta na vida dela. O que é? A salvação. Então a grande preocupação é essa, porque você vê uma pessoa participar de um projeto, gente, ela abençoar o reino, ela gostar dos louvores, ela cantar, ela ter a Bíblia, mas ela não abriu o coração para bater assim e dizer: Senhor, eu sou uma pecadora, eu sou um pecador, eu quero essa salvação. Aí isso dói meu coração. Então essa primeira aí, o Eliseu acertou, mas para levar o brinde tem que acertar as 3. Vou terminar. A segunda, se a primeira não tem vida, então a pessoa não tem salvação, a segunda ela teve vida. Então talvez ela teve o conhecimento com Cristo ali, o primeiro encontro com Cristo, mas se ela está morrendo... Mike, você está soprando, mãe. Não.
A segunda é a pessoa que conheceu a Cristo, mas talvez está desviada, ou ouviu sobre Cristo e não deu muita moral. Parou, tá aí, ó. Gente, agora, se ela acertar, vamos lá então. Essa é a pessoa que veio. Vocês vão ver aqui agora mesmo isso acontecer. Essa pessoa desceu as águas do batismo, ela creu no Senhor Jesus, ela entregou a vida, agora a vida dela, ela desviou, está murchando, acabando, não tem mais alegria, não tem mais paz, não adora, não canta, não vem na igreja. Essa é a segunda árvore, é o nosso enigma aí já também revelado. E a terceira é o quê? A terceira está viva, se ela tem vida. É a pessoa que encontrou a Cristo e está em Cristo. E quando... Então, a terceira é a pessoa que tem Cristo, tem a salvação. Agora tem um pequeno enigma aqui dentro. Você só vai depois falar ele. Então abre aqui dentro e mostra. Ela acertou primeiro, uma salva de palmas para ela aí. Muito bom. Agora mostra para os outros o que tem aí dentro. Mostra aí. Estava precisando. Isso. Então, agora... Já ganhou, mas você precisa responder um pequeno enigma aí para nós agora. Qual que é a diferença entre esse dinheiro com a salvação? A diferença do dinheiro com a salvação. Alguma coisa aí você pode falar. Qual que é a diferença? Não, perdão. Isso aí é só para nós saber a salvação e o dinheiro. Eu e minha esposa é um só, ela vai responder. A salvação e o dinheiro. Eu acho que a salvação é mais valiosa do que os R$50. Isso, mas por que o R$50 não é valioso? Porque agora eu vou devolver para ele, porque ele é um só. Não, é isso aí mesmo. Parabéns, tá bom. Gente, uma salva de palmas aí. Então, esse era só um complemento. Por que a salvação é mais valiosa? Ele pegou R$50, a hora que terminar ali, a gente vai devagarzinho nele, ele paga alguma coisinha para nós, acaba com isso na hora, esse R$50. E a salvação é eterna, gente, de graça, alguém respondeu lá. Então não tem que pagar nada. Então isso aí é só para nós caminhar aqui, encerrar para nós ver. Porque na verdade também tem uma pergunta, né? Qual dessas árvores nós está sendo? Porque se nós, como cristão, estamos sendo essa árvore, vocês podem querer uma coisa. Essa árvore aqui pode até cair as folhas, mas ela tem vida porque ela está na terra. Aquela não tem vida porque ela não está na terra. Quem sustenta ela é a água. E quem sustenta a nossa vida de fé é Jesus Cristo, nosso Deus. Por isso você pode passar por luta dentro da sua casa. Você pode passar talvez o luto. Você pode passar pela depressão. Você pode passar pela enfermidade. Mas você nunca abandona Cristo. Mesmo que essas flores caem, um dia elas renovam. Então com Cristo é assim. Você passa pelo vale da sombra da morte. Mas você não abandona Cristo não. Continua seguro, porque você vai florescer para Cristo. Então vamos lá. Agora fechando aí o nosso primeiro ponto. Veja bem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse o quê? Salvo por ele. Então celebrar o Natal é celebrar o nascimento do Senhor Jesus e celebrar a salvação. E outra coisinha aqui, gente, eu estou citando Bíblia e tem coisa que me chama a atenção. A salvação é para quem? Para Santa Vitória? Para o Brasil? Para o mundo? A raça? Cor? Igreja? Não, gente. Olha aqui. A Bíblia diz que é para... Glória a Deus, gente. Todo o que nele crê. Eu quero dizer para vocês que mensagem que Deus trouxe. A salvação é para todos nós. Só se a pessoa não quiser esse presente. É o presente valioso que nós podemos receber. Então deixa eu caminhar aqui. Agora eu vou ser bem rapidinho com vocês. E nós vamos terminar dentro do tempo. Então vamos lá. Segundo, o evento que essa terra já aconteceu. O segundo, esse aqui eu passo dentro de 2 minutinhos com vocês. É a morte do Senhor Jesus. Quando nós olhamos aí para esse grande evento, olha o que a Bíblia diz. Chamando os 12 para um lado, Jesus lhe diz: eis que subimos para Jerusalém, onde se cumprirá tudo o que está escrito por meio dos profetas, a respeito do Filho do Homem. Ele será entregue ao gentio, que vão zombar dele, insultá-lo, cuspir nele. Depois de o açoitá-lo, o que eles vão fazer com Jesus? Matarão. E quando nós vemos aqui, quem que avisou? Jesus.
Ele mesmo avisou, e diz a palavra de Deus, já era quase meio-dia, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra, até as 3 horas da tarde, e o véu do santuário se rasgou pelo meio. Então Jesus clamou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E, dito isto, expirou. O centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo verdadeiramente esse homem era justo. O que o centurião fez? Lembra do exército celestial? Glórias a Deus nas maiores alturas, paz na terra, entre os homens que Ele quer bem. Gente, esse centurião não era um homem de Deus. Ele reconhece que Jesus era justo, o Filho de Deus. E ele deu glória a Deus. E toda a multidão reunida para aquele espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se, batendo no peito. Entretanto, todos conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia, ficaram de longe contemplando essas coisas. Lembra que uma multidão do exército veio glorificar a Deus? Aqui uma multidão da terra, sabe o que fez? Quando Pilatos chegou diante da multidão, quando Pilatos chega diante da multidão e ele apresenta Jesus de um lado e Barrabás de outro. Vocês lembram que uma vez por ano era costume soltar um preso. E aí Pilatos chega e pergunta assim, qual dos dois vos quereis que eu solte? O que eles responderam? Solta-nos a Barrabás. E Pilatos falou, o que eu faço de Jesus chamado Cristo? Vocês lembram o que a multidão falou? Não é glória a Deus, não, crucifica. Gente, é triste a gente pensar que muitas pessoas continuam rejeitando o Senhor Jesus. A multidão vendo Jesus, gritava crucifica. Então é uma coisa, Pilato também tem uma mensagem, viu? Pilato pega uma bacia, lava a mão e diz, estou limpo. Não estava não, a água não limpa pecado não. Olha para mim, quem limpa pecado é o sangue de Jesus. O sangue de Jesus purifica nós de todo pecado. Por isso não lava a mão em água não, que isso não vai purificar pecado não. E a mulherzinha a esposinha lá do Pilato falou, olha, não entra na questão desse justo não, porque eu sofri muito com sonho essa noite sobre ele. Não briga com Deus não, gente. A gente tem que ir sério. Agora, por que Jesus morreu? Ele morreu para perdoar os nossos pecados. Então, quando nós olhamos na palavra de Deus, nós podemos ver, e sem derramamento de sangue não há perdão de pecado. E quando nós olhamos ainda, olha o que versículo, antes de tudo entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Vamos para a terceira, e nós vamos para a última, e vamos finalizar. Agora, então, o terceiro evento, por que esses 4 eventos têm a ver com o Natal? Porque quando a gente olha, gente, a salvação de Jesus é completa. Não adiantava só ele nascer. Ele teve que morrer. E ele ali está pagando o preço do seu e do meu pecado. A conta que nós não tínhamos como pagar. Só que tem mais uma coisa. A Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de alguma injustiça. De toda injustiça, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que a salvação é para todos. Terceiro, a ressurreição do Senhor Jesus. Olha o que a Bíblia diz. Passando o sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o túmulo. E eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou sobre ela. O aspecto dele era como um relâmpago, e a sua roupa era branca como a neve. E os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse, não tenha medo. Sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou. Como tinha dito, vem ver onde ele jazia. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós adoramos um Cristo que morreu e, diz a Bíblia, ressuscitou. Então é um Cristo vivo. Gente, eu não estou aqui fazendo nenhuma crítica. Se vocês forem ali no Uberaba, vocês vão ver ali o túmulo do Chico Xavier. E vocês vão ver ali caravanas e caravanas de ônibus para visitar o túmulo do Chico Xavier, aonde é um dos fundadores do Espiritismo, e aonde ali dentro daquele túmulo está o que do Chico Xavier? O que é que está? Os restos mortais. Eu estou
irmãos, criticando o espiritismo, nunca. O que eu quero dizer para vocês, que os cristãos, além de celebrar, eles adoram um Cristo vivo, que ressuscitou. O túmulo de Jesus lá em Israel está vazio. Ao terceiro dia, ele ressuscitou, e por isso nós precisamos glorificar o nome de Deus. Terceira pergunta: por que Jesus ressuscitou? Eu cito palavra para vocês, para cumprir as Escrituras. Olha o que ela diz: e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E veja bem o que a Bíblia ainda diz: ele foi preparar uma morada eterna no céu para todo o que nele crê. Olha o que a Bíblia, estou citando a Bíblia para vocês, que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creem também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Porque se fosse por um líder religioso, às vezes eu ia, às vezes eu não ia, às vezes você ia. Não, aqui a Bíblia diz que Jesus foi preparar um lugar lá no céu. E deixa eu dizer uma coisa: quando Jesus citou esse versículo, vocês sabiam que ele estava aqui na terra ainda? Olha aqui. Quando eu for, ele disse, se não fosse assim eu vou ter dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for preparar um lugar, voltarei. Jesus já foi. A pergunta é essa nessa noite: Elias, então, que dia que Jesus vai voltar? A Bíblia não fala, por isso que eu me preocupo muito. Ele foi, mas ele vai voltar, então nós temos que estar preparados. Se nós não estiver preparado, então nós vamos ficar. E quando essas palavras, e quem que avisou ela? Depois de açoitá-lo, eles o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. O próprio Senhor Jesus, em Lucas 18:33, ele que avisou. Olha o que é que ele avisa: depois de o açoitá-los, eles vão matar, mas ao terceiro dia ele ressuscitará. E foi o que nós vimos. Vamos para o último e eu encerro com vocês. Estou terminando. Quando nós olhamos, quarto, agora aqui está o segredo. Os três já aconteceu: nascimento, morte, ressurreição. E esse aqui? Esse aqui ainda não. Por isso que isso me preocupa muito, mas muito bem, muito. Olha o que a palavra diz. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem cobriu dos seus olhos, e estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: homens da Galileia, porque vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês viram subir. Ele subiu, ele vai voltar. A Bíblia disse isso. Quando? Nós não sabemos. Por isso que nós temos que estar preparados. Foi o que nós acabamos de ver. E quando eu for preparar um lugar, voltarei e receberei vocês para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vos também. E agora, olha o aviso de Deus para o ser humano. O que é que o Senhor Jesus avisa para o ser humano? O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorado. Pelo contrário, Ele é paciente, gente, com vocês, comigo, com você, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nele existem desaparecerão. Por isso que a gente não pode agarrar com as coisas desse mundo, gente. Olha aqui o que a Bíblia está dizendo. Agora, tem um provérbio que diz assim: Deus tarda, mas não falha. Eu já falei tanto ele, agora eu não falo mais. E tem que até pedir perdão para Deus. Não retarda a sua promessa. Deus não retarda, não. Ele está esperando aquele que ainda não chegou. É isso que a Bíblia está dizendo para nós. E como que a igreja, quando eu falo igreja, não estou falando cá de oração, não. Estou falando cristão. Como que o cristão deve, ou salvo, deve esperar o Senhor Jesus? Minhas palavras? Não, palavra do Senhor Jesus. Olha lá o que a Bíblia diz. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira o quê? Santa.
e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novo céu e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, amados, esperando essas coisas, esforce-se para que Deus encontre sem mácula, sem culpa e em paz. É assim que nós devemos esperar o Senhor. E a pergunta é essa: você já tem a sua salvação? Se você não tem, a Bíblia nos mostra como fazer para receber a graça da salvação. Olha o que ela diz: a saber, se com a tua boca confessar o Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: a salvação está antes do túmulo e não depois. Por isso que eu quero dizer para vocês, não deixa vocês morrer para depois alguém orar, pedir por vocês, não. Olha bem, a Bíblia diz que eu tenho que usar o que para ganhar a salvação? A boca e o quê? E o coração. Você já viu uma pessoa morta falar? Não, gente. Se com a tua boca confessar o Senhor Jesus e teu coração credes que Deus o ressuscitou dos mortos, não é às vezes não, você vai ser salvo. Então a salvação está antes do túmulo e não depois. Morreu, acabou. Eu preciso usar a minha boca para confessar, para entregar, para pedir perdão ao Senhor Jesus. Você já fez essa oração? Qual é o dia em que eu devo fazer? A Bíblia nos dá essa resposta. Eu cito Bíblia para vocês. Olha o que é que a Bíblia diz. E eu estou encerrando. Porque diz: ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Eu fiz uma pergunta para uma igreja, para os ouvintes. O dia que eu estava pregando essa mensagem, qual que é o dia da salvação? A pessoa respondeu lá atrás assim, bem forte: hoje. Falei: glória a Deus, mas pode melhorar, eu quero ouvir outra resposta. Qual que é o dia da salvação? Agora. Por que agora? Porque nós não sabemos. Se vocês olhar para Gurinhatã está de luto, né, Márcio? Gurinhatã está de luto. Uma vizinha das Neves, uma amiga dela, eu orei com essa pessoa várias vezes. Segundo a informação que chegou para nós, ela engasgou com um pão de queijo e faleceu. Tem base isso, gente? Quando chega o dia da morte, não tem jeito, né? Morreu. Gurinhatã está de luto. A nossa vida, ela é passageira. Agora, sabe por que eu fico preocupado, gente? Não vai dar tempo. Se você não tiver essa salvação hoje, vamos orar depois do culto. E você não vai ser crente de oração, você sai daqui com a salvação dentro do seu coração. Olha o que a Bíblia diz: no momento, não abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptível e nós seremos transformados. Abra os olhos aí e feche para você ver, não dá tempo, gente. Agarra aqui essa salvação hoje, porque amanhã pode ser muito tarde. Olha o que vai acontecer com quem não tem a graça da salvação. Olha o que vai acontecer com quem não tem a graça da salvação. A Bíblia diz: e serão atormentados de dia e de noite, para todo sempre. O sofrimento no lago de fogo é de dia ou de noite? De dia e de noite. Quanto tempo? Para todo sempre. Se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. A escolha está em suas mãos. Deixa eu dizer para vocês, para nós terminar, mais 2 slides aqui e eu termino com vocês. Sabe o que vai acontecer aqui agora? O que vai acontecer aqui agora, e dentro de 2 minutinhos ou 3, vocês vai vir nós tirar essa tampa e 2 moças vai confirmar a salvação delas aqui. Elas chegaram diante do Senhor Jesus, entregou a vida para o Senhor Jesus e agora elas vão confirmar aqui a salvação delas. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, veja bem, 2 verdades, só isso aí, 2 slides e eu termino com vocês. Por que a igreja batiza os cristãos? A Bíblia dá essa resposta. Porque o batismo é uma ordenança do Cristo. Em Mateus 28, 19 a 20, Jesus disse, olha o que ele diz: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas
as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então a igreja batiza, porque o batismo não é um pedido, é uma ordenança. Então por isso que a igreja batiza. E a segunda verdade, eu falei para vocês que eu estou encerrando, está aqui, ó. Quem pode ser batizado? Alguém pode arriscar falar para nós encerrar? Eu vou mostrar lá. Quem pode ser batizado? Quem crê no Senhor Jesus. Vamos ver o que a palavra de Deus diz? Vamos lá? Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou, o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu, como poderei entender se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se ao seu lado. Olha lá. Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhes anunciou quem? Casa de oração? Não, gente, Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco, eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? Filipe, o que é que me impede? E disse-lhe Filipe, é lícito se crer de todo? Só isso, gente. É isso. Salvação é isso aqui, ó. Se você crê de todo o seu coração. E respondeu ele, o que ele falou para Filipe? Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mandou parar o carro, desceram ambos as águas, tanto Filipe como o eunuco o batizou. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, e nós vamos passar aqui rapidinho, um minutinho, o vídeo que compõe não só a alegria do Natal. Posta para nós o vídeo aí da crucificação. Sabe por que eu quero mostrar esse vídeo para vocês? Eu já vou, enquanto o vídeo passa, eu já vou aqui também organizando, mas eu queria só pedir um minutinho para nós não perder a atenção, para vocês verem, gente, celebrar o Natal não é só celebrar o nascimento. Eu falei celebrar salvação, e celebrar salvação é celebrar a morte de Jesus. Para mim ter a salvação, eu e você, olha o que aconteceu. Apaga ele depois para nós. Presta bem atenção. Precisamos devolver o Natal para Jesus. Ele é o foco. Ele é o perdão. Ele é a salvação. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou. Todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu. Nada vencerá seu grande amor. A morte onde estás, o Rei ressuscitou. Ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre exaltado é.
o sepulcro se abriu. Nada vencerá seu grande amor. A morte onde está, o Rei ressuscitou. Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia, salvação e glória, honra, poder, majestade, pelos séculos dos séculos. Digno és, digno és. Onde está a morte, a tua vitória? Ele ressuscitou, vivo, 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 vivo. Cantamos, cantamos, aleluia. Cantamos, aleluia. Cantamos, aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos, aleluia. Cantamos, aleluia. Cantamos, aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos, aleluia. Cantamos, aleluia. Cantamos, aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos, aleluia. Cantamos, aleluia. Cantamos, aleluia. O Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Será que isso não te toca? Agora vocês entenderam por que nós devemos celebrar um Natal diferente? Agora eu entendo por que aquele exército celestial dizia glória a Deus nas maiores alturas. Agora eu entendo por que aquele homem disse: esse verdadeiramente era justo, filho de Deus, deu glória a Deus. Para Elias, um pecador, condenado, miserável que sou eu, entrar no céu, não sou diferente de nenhum de vocês, missionário, para com isso, tira esse título. Eu sou um pecador condenado e miserável, até o dia que eu cheguei perante Jesus, com 9 anos de idade, e bati no meu peito junto com meu irmão e disse para o inferno: eu não quero ir, eu quero entregar minha vida para o Senhor Jesus aqui agora. Depois de um culto como esse, chegando em casa, eu me enjoelhei e fiz essa oração convidando Jesus para entrar dentro do meu coração. A minha vida nunca mais foi a mesma. Se o Espírito Santo de Deus tocou no seu coração e você quer essa salvação, não levanta a sua mão, não vem aqui na frente. Nós temos uma sala de oração aqui, 21 de dezembro de 2025, registra essa data. Diga: eu quero essa salvação. Vamos lá orar. Eu queria que você pusesse as mãos sobre a Bíblia. E você vai sair daqui nessa noite, correndo, alegre, vibrando, mesmo que custou a morte do Senhor Jesus. Porque você vai sair daqui dizendo: achei um grande amigo, Jesus, meu Salvador. Aquele que morreu para me perdoar, um pecador, miserável, condenado, pobre, que merecia o inferno, que eu e você merecemos, portanto que nós somos pecadores. E mesmo salvo, nós só vai entrar no céu pela graça de Jesus, porque nós continua pecador, agora graças ao Senhor Deus, lavado no sangue dele. Se você quer orar 21 de dezembro, eu queria orar com você. Você está afastado? Pede a sua comunhão hoje, ou você vai virar mais um ano sem Jesus. Você não tem o batismo? Eu vou abrir o tanque aqui agora.
Duas moças vai confessar publicamente. Por que você não pediu o seu batismo ainda? Que Deus te dê essa coragem. Que Deus te abençoe. Que você termine esse ano com Cristo e comece esse ano com Cristo. Se você quer uma oração, quer a sua salvação, eu quero orar com você. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Pode ficar do jeito que está. Um segundo, mas já entra dentro d'água enquanto os meninos tiram as coisas do local. Ei, som. Nós pedimos só um minutinho, que o poço vai ser preparado aqui agora. E as nossas candidatas já vão se preparando aí. Ei. Nós vamos entoar um louvor agora. E logo na sequência, eu convido o irmão para fazer uma palavra de oração, para a gente já começar o batismo.
quero para sempre estar nesse nome tão bendito do Triunfo e Santo Deus. No batismo agora cumpro seu desejo para os seus. Quero convidar as duas candidatas, a Maria Laura e a Ludmila. Oi? Gostaria de chamar o nosso irmão Wallerson para levar a igreja em oração. Vamos orar então. Senhor, meu Deus e amado Pai, neste momento, Senhor, nós estamos diante do Senhor, da Tua presença, contentes e alegres, ó Pai, por saber que o Senhor tem alcançado vidas, ó Pai, o Senhor tem transformado corações. Hoje nós estamos aqui com a Ludmila, com a Maria Laura, que fizeram, Pai, essa vontade, ó Pai, que tiveram, Pai, esse encontro com o Senhor e tiveram essa decisão de aceitar o Senhor como Salvador e mostrar, ó Pai, para o mundo que a velha natureza, ó Pai, vai estar sendo mortificada e está simbolizando aqui neste batismo, ó Pai, uma nova vida que nasce em Cristo Jesus, ó Pai. Nós somos gratos, ó Pai, por este momento, ó Pai, tão singelo, onde através, ó Pai, deste ato, ó Pai, nós podemos mais uma vez lembrar, ó Pai, que um dia nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, mas o Senhor nos deu vida. Nascemos uma nova criatura pelo Teu amor, ó Pai, pelo intermédio de Jesus Cristo, ó Pai, nascemos de novo. Somos gratos ao Senhor por isso, e neste momento, ó Pai, nós pedimos ao Senhor, para que o Senhor venha abençoar, que tudo aqui possa estar ocorrendo bem, ó Pai, este momento que não haja nenhum acidente, que o Senhor esteja conduzindo da melhor forma possível, ó Pai, e que nós possamos nos alegrar, ó Pai, que não só ela, mas que mais pessoas, ó Pai, possa estar sendo impactado, ó Pai, pelo Teu Evangelho, pela Tua Palavra, e publicamente, ó Pai, mais pessoas possam testificar do Teu amor que alcançou e nos transformou, ó Pai. Nós estamos muito contentes, ó Pai, extremamente felizes, ó Pai, de saber, ó Pai, que o Senhor ainda tem salvado, restaurado, ó Pai, e alcançado vidas, ó Pai. Obrigado por este momento tão especial, ó Pai. Esteja aqui conosco, abençoe todos os procedimentos, ó Pai. Essa oração que nós fazemos no nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Queremos convidar a primeira candidata, a Maria Laura. Maria Laura Albino Mendes, você crê no Senhor Jesus Cristo de todo o seu coração? Sim, eu creio. Amém. Eu, como ministro do Senhor, segundo a sua confissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora eu convido a nossa irmã Ludmila.
Ludmila Moreira Braga da Silva. Você crê no Senhor Jesus Cristo de todo o seu coração? Creio sim. Amém. Segundo a sua confissão de fé, eu, como ministro do Senhor Jesus, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Sem tirar o brilho da mensagem, eu vou anunciar alguns recados aqui. O portão lá da igreja está sendo trancado nesse momento para ninguém ir embora sem participar da confraternização. Então fiquem com a gente, tem muita comida e vamos desfrutar desse momento junto. Mas os recados é que as reuniões que aconteceriam nas quartas-feiras, as duas últimas reuniões que seriam nas quartas-feiras, vão acontecer na terça-feira, às 7h30, Liseu? Às 19h30. E no próximo domingo, dia 28... Não, dia 28, no nosso próximo domingo, a gente volta com a escola bíblica. A gente já orou, a reunião está encerrada.